ele é pai. Amém? Quando Deus quis se dar a conhecer, ele se deu a conhecer na forma de um pai que gerou. Bom, velho, quanto tempo, rapaz? Que medo. Olha o boteco que o cara tá, velho. Tem umas pessoas que a gente tem que encontrar coisas assim de pertinho, estão na rua estranha, né? Então, Deus é Deus de família. Quando ele quis se dar a conhecer, ele se deu a conhecer na forma de família. É um pai que foi gerar filhos, né? Forma uma família. Jesus é o filho unigênito que deu a sua vida, ele deu a vida para se tornar primeiro de muitos irmãos. Então não existe bem-aventurança maior do que a família ao redor da mesa. Agora, qual é o mistério da família? Sabe qual é o mistério da família? Não. A mulher. A mulher é o grande mistério. Por isso, nunca tente entender a mulher. Como é que você vai entender um mistério? Mistério você não entende, você conhece. Então procure, se dedique a conhecer a mulher que você ama. Mas não perca um segundo tentando entender. Porque a mulher, por natureza, é mistério. E hoje a gente está celebrando o grande mistério de Deus. A mulher. Por que a mulher é um mistério? Porque para formar a família, Deus, quando disse, vamos fazer o homem, e aí quando Deus está falando de fazer o homem, para que o homem seja a imagem conforme a semelhança, amém? Não é isso que está lá em Gênesis? Então, como é que Deus vai se dar a conhecer? Família. Agora ele vai fazer a família. Aí para fazer a família, fazer o homem, e esse homem vai ser essa expressão materializada de toda a virtude de Deus, ele criou. Aí ele criou, homem e mulher os criou. Amém? Aí ele foi formar. Quando ele formou quem? O homem. Já começa o mistério. Porque a mulher foi criada simultaneamente, mas foi revelado o quê? De maneira misteriosa depois. Então Deus tomou todos os elementos da natureza e formou o homem. Mas depois Deus foi lá na interioridade do homem e a partir do oculto, do misterioso do homem, ele trouxe lá dos segredos, das intimidades do homem, trouxe a mulher e formou a mulher. Isso é Cristo e a igreja. Amém, amados? Então, por isso que nasceu Jesus, e aonde estava escondida, oculta, guardada de maneira misteriosa a esposa de Jesus, que seria mãe de todos os seus filhos, dentro dele. Então Jesus carregava de maneira misteriosa a sua mulher, tá vendo? Como é que a mulher que o homem ama é o seu grande o quê? Mistério. A mulher está lá de dentro da gente e põe a descoberto tudo que estava o quê? Escondido. É desse jeito. Você planta uma sementinha invisível que dá para ver só de microscópio. Você pega um esperma microscópico e coloca dentro do ventre da mulher. Daqui a pouco é 3,5 kg de exposição. Fica exposto, barriga cresce, tudo dilata, peito cresce, nasce menino.
tudo que estava oculto ficou revelado. Então a mulher tem essa figura misteriosa porque a mulher é o portal. A mulher é o portal entre o invisível e o visível. Fantástico isso, né? Vocês não acham, não? Eu acho isso maravilhoso. É dentro da interioridade da mulher que os invisíveis vão ganhando o quê? Visibilidade. Vão ganhando substância, corpo, matéria. Por isso que aqui não é nenhum sinal de demérito, não. Quando a palavra de Deus fala da fragilidade da mulher, não fala da fraqueza. Nunca nasceu, nem vai nascer uma mulher fraca. Não existe esse ser humano. Não nasceu, nem vai nascer. Aliás, a grande fragilidade da mulher está na sua força. Se a mulher não fosse tão forte, talvez ela não seria tão frágil. Porque qual é a força da mulher? Ela transforma o invisível em visível. Ela dá materialidade. Por isso, a gente já está compartilhando, viu, gente? Dia das Mães aqui. Por isso, a palavra de Deus diz que o reino de Deus é como um homem que plantou trigo. Amém? E ele foi dormir. Na mesma noite, o inimigo dele veio e plantou o quê? No mesmo campo onde foi plantado o trigo, o inimigo plantou o quê? O joio. E o mesmo útero que germinou o trigo é o mesmo útero que germinou o joio. O mesmo campo, o mesmo útero, o mesmo ventre que deu materialidade a todas as virtudes do trigo é o mesmo ventre, o mesmo útero que deu materialidade a todo engano e a toda a frustração do joio. Por isso, quando você coloca uma semente de fé no ventre de uma mulher, ela dá à luz 3,5 kg de virtude. Mas quando você coloca uma semente de incredulidade no ventre da mulher, ela dá à luz 3,5 kg de ansiedade. Na mesma proporção. Por isso, não tem hoje um ser debaixo de maior pressão no mundo do que o quê? Do que a mulher. Não tem nenhum ser mais pressionado hoje do que a mulher. Porque ela é o portal, ela é o canal, ela é o instrumento, ela é o mistério. É a mulher que traduz aquilo que são as crenças ou aquilo que é a fé em materialidade. Amém, amados? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque o que é um joio? O joio é uma coisa que tem forma de trigo, cara de trigo, jeito de trigo, mas não tem essência de trigo. Então hoje, muitas vezes, você olha para uma pessoa, ela tem cara de gente, jeito de gente, forma de gente, se comporta como gente, é confundido com gente, mas não tem consciência de pessoa. É um ser humano que foi parido, mas não foi gerado. Aí ele tem uma imagem, mas ele não tem uma semelhança, uma identidade. Então nada está mais comprometido no mundo do que a concepção de pessoas humanas.
Nada está mais comprometido. Então, se você for olhar lá em Apocalipse, lê lá. Vamos ler lá em Apocalipse. Deixa eu achar aqui. Só achar aqui, só um segundinho. Apocalipse 12. Vamos ler lá, Apocalipse 12. Só achar aqui. Aqui, ó, Apocalipse 12. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de quê? Do sol. Com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Eles até usaram essa figura aqui para fazer uma imagem de quem? Da Nossa Senhora, de Maria. Você já viu essa imagem dela com, né, o globo, as estrelas em volta da cabeça, né? Quem já viu essa imagem? Né? É uma figura da mulher. Só que no caso aqui, ó, e ela estava o quê? E gritava de dor, pois estava para dar a luz. E o que aconteceu nessa mulher que está trazendo a materialidade? A mulher que está trazendo à luz o mistério. Amém? A mulher não é essa janela, não é esse portal de materialidade, não é ela que transforma o mistério invisível em realidade materializada? Aí essa mulher está sendo adorada, venerada? Não. O que está acontecendo com ela? Ela está sendo o quê? Apareceu um outro sinal. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Quem é esse aí? Quem arrastou 1/3? Quem arrastou 1/3? O diabo, Satanás em pessoa, Lúcifer. E ele aparece para quê? Quem que está sendo ameaçado nos últimos dias? Quem está debaixo de ameaça nos últimos dias? E ele foi lá e ficou diante da mulher que estava para dar a luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. E essa mulher depois foi levada por um anjo ao deserto para que ela ficasse protegida e pudesse completar a sua vocação misteriosa. Então não é a mulher só que está sendo ameaçada. É a mulher na sua figura o quê? De mãe. Por quê? Por que a mulher está sendo ameaçada na sua figura de mãe? Por que nós temos uma das menores taxas de fertilidade da história da humanidade hoje em dia? Por que a humanidade no mundo inteiro está em extinção? Por que os países desenvolvidos, na medida em que eles vão se enriquecendo, a primeira coisa que denota o desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade é a queda na natalidade? Porque a maternidade se tornou um medo. Sendo que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus é sobre a mulher para que ela cumpra a sua missão, tornando-se alegre mãe de muitos filhos. Ah, então a mulher tem obrigação de ser mãe? Não, não é obrigação. É porque na maternidade que ela está cumprindo a sua vocação misteriosa. Porque é na maternidade que ela está dando materialidade às realidades invisíveis. Então, toda mulher vai ficar grávida. Não nasceu uma mulher estéril. Só que ou ela vai ficar grávida de trigo,
Ou ela vai ficar grávida de quê? De joio. Ou ela vai dar à luz pessoas com substância, consistência, independente de quem são essas pessoas, ou a mulher se sentindo ameaçada, vai estar grávida de quê? De formas, estruturas esvaziadas de quê? De significado. Ou ela vai dar à luz a sua fé, ou ela vai dar à luz os seus medos. Mas de alguma coisa a mulher vai engravidar. E hoje, algumas mulheres estão dando à luz da sua fé, e outras mulheres estão dando à luz dos seus medos. Porque se sentiram ameaçadas quando? Na sua maternidade. Então, nenhuma mulher aqui vai ser ameaçada no seu empreendedorismo. Nenhuma mulher aqui vai ser ameaçada na sua feminilidade. Nenhuma mulher aqui vai ser ameaçada na sua beleza. Não se sinta ameaçada na sua beleza. Não se sinta ameaçada no seu empreendedorismo. Não se sinta ameaçada na sua capacidade de realizar. Não se sinta ameaçada na sua condição feminina. Porque a ameaça não está aí. A ameaça está onde? Na sua possibilidade exclusiva e na sua vocação exclusiva de dar à luz os mistérios. E aí, infelizmente, muitas mulheres estão deixando de ser misteriosas para se tornarem óbvias. Nada está ameaçando mais a mulher do que ficar refém da sua obviedade e abandonar os seus mistérios. Então não ceda à tentação, mulheres. Não cedam à tentação da obviedade. Mas continuem na sua vocação de serem misteriosas. Isso é dolorido. Porque a mulher estava sentindo dores. É desafiador, porque mexe em todas as suas medidas estéticas. É solitário, porque aparentemente o marido dessa mulher não estava lá com ela. E o seu marido pode estar do seu ladinho, com a sua mão agarradinha na sua naquela hora que você está gritando de dor para dar a luz. E se ele abrir a boca achando que o que ele vai falar vai ajudar alguma coisa, ele vai ouvir um sonoro. Meu pai me ensinou a xingar uns palavrão sem pecar. Vai para a ponte que partiu, por exemplo. Então, a dor do parto, ela é o quê? Solitária. Ninguém partilha. Porque é um mistério. Você pensa bem, uma pessoa está ali sofrendo a dor de seu portal do oculto para o revelado. Do invisível para o materializado. Isso é solitário. E ainda debaixo de quê? Ameaça. Dores, ameaça. Está ali para dar a luz e o dragão querendo comer a criança. Então, esse medo de que o dragão vai comer essas crianças acaba fazendo as mulheres ficar, vem cá vocês duas, vamos continuar essa conversa. E aqui nós estamos com duas convidadas especialíssimas hoje. Falar para uma mulher que ela foi convidada é um crime, não é? Porque toda mulher tem a nítida sensação que quem foi convidado fomos nós, né? Maravilha. Não, eu prefiro que você senta lá. Hoje a tribuna é toda aí para... Então, quando você traz isso, me faz pensar muito, né, que você falou sobre o compreender e o entender, né? Eu acho que o que tem feito nós mães abandonarmos o mistério, né, da mulher é a vontade de entender. Isso é realmente misterioso, assim, você se sente
Você se sente assim numa condição que às vezes você não consegue traduzir? Completamente. Fala a verdade para aquele rapaz ali, assim. Por mais que ele às vezes ofereça uma ajuda. Não dá. E pior, quando ele não oferece, é realmente uma coisa assim meio solitária, que às vezes soa ameaçadora. Ser mulher e principalmente ser a mulher que vai gerar, vai conceber, vai dar à luz o escondido. Demais, porque eu acho que é o mistério da vida, né? A gente tentou, a ciência já tentou entender isso de todas as maneiras e a gente tenta entender e explicar como é que funciona a gestação e toda a forma de gestação, tanto da gestação física mesmo, quanto da gestação da adoção, né? De trazer essa vida. É impossível. E isso gera para mim, foi um aprendizado, porque eu tive que aprender a ter fé. Eu achava que eu tinha fé até eu engravidar. Até eu começar a pensar todas as coisas que podiam estar erradas, até eu me sentir ameaçada pelo dragão que estava ali esperando para tomar o filho quando ele nascesse. Mas o dragão tem cara de marido também. A gente acha que o marido está lá. Não tá ali, né? A gente acha que o marido não está lá, não, mas ele passa pelo dragão. Passa. Todo mundo, num momento, é dragão perto de uma grávida, né? E quando a gente tenta entender, é porque a gente está tentando controlar. Né? Então, eu acho que toda a nossa busca, às vezes até da ciência, e a nossa busca como mulher, de tentar entender o que está acontecendo com o nosso corpo, entender a maternidade, entender como criar um filho, a gente busca esse entendimento o tempo todo, porque a gente está tentando controlar. Porque quando a gente quer entender, a gente quer controlar. Agora, quando a gente quer conhecer, a gente quer amar. Então, às vezes, eu acho que a gente perde tempo demais como mães, tentando entender os nossos filhos, ao invés de tentar conhecer os nossos filhos. Você não acha que isso também já é uma sequela de uma pessoa que todo mundo está tentando entender? Então, você é uma pessoa que está todo mundo tentando entender. Aí acaba que você acha que a vida também é ser entendido, porque parece que ninguém chega para querer conhecer. Para entender. Só para entender, não é isso? Então, acaba que isso é meio que uma coisa assim psicossomática, é uma patologia mental que vai se agravando. Todo mundo querendo entender, e a mulher que poderia estar nessa posição misteriosa de conhecimento, acaba que hoje até as mulheres estão tentando se entender, né? E acaba que a gente abandona a natureza do que a gente foi feito para ser, né? E a gente começa a buscar esse entendimento do que a gente quer ser. Como eu posso fazer para ser uma mãe melhor? O que eu posso fazer para entender melhor meu filho e controlar melhor todas as circunstâncias que vão levar meu filho a chegar em algum lugar? Que a gente busca esse controle o tempo inteiro, né? Como mãe. Então, eu acho que isso é muito forte. Eu acho que uma das coisas que tem batido assim muito forte no meu coração, que eu acho que tem acabado com esse mistério da maternidade, é a gente no nosso direito do cansaço, a gente no nosso direito do dia a dia, da correria, a gente murmura. E a partir do momento que a gente só murmura em relação à maternidade, a gente tem deixado a parte misteriosa. A gente tem deixado de viver aquilo ali de acordo com a nossa identidade. A gente tem perdido nossa identidade de mães a partir do momento que a gente murmura em relação à maternidade. Eu acho assim, a maternidade, ela é tão intrínseca nossa, ela é tão parte nossa, que às vezes tentando entender, tentando buscar alternativas, a gente deixa a parte leve, a gente deixa a parte natural, a gente deixa a parte divina mesmo que Deus nos deu, né? Isadora, você tocou num ponto e assim, eu conheço as duas já desde quando a gente chegou aqui, mas a Isadora é muito mais ainda, porque ela come misturada lá em casa com as meninas lá. E ela é essa pessoa docinha mesmo, assim, ela é bem docinha de jeito, isso aqui não é fantasia não. E uma das características da Isadora é que ela realmente, assim, o índice de murmuração dela é baixo. Não, mãe? Não é? Isso é uma coisa impressionante. Aí a Isadora tocar nesse assunto da murmuração, eu posso dar um testemunho a seu favor. Você é uma pessoa que sempre impressionou, assim, porque você realmente não é de reclamar. Mas mesmo você sendo essa pessoa, você já foi, assim, às vezes, para esse lugar, assim, de a tentação da murmuração? Porque eu creio que você está tocando um ponto aí, como a gente está falando. Porque o que acontece? Querer entender leva a querer controlar. E não ter o controle leva, consequentemente, a murmurar. Entra
mais fundo nessa água aí. Mesmo você, que esse jeito docinho seu, assim, que esse jeito assim de bisturi que corta sem sair sangue. É isso mesmo. Esse aqui, onde fura, não sai sangue, não, gente. Pode falar. É isso mesmo, assim, a partir do momento que a gente se torna mãe, a gente sobe no salto dos direitos, né? Porque realmente ninguém nunca vai... Quem não é mãe, os pais, principalmente, né? Quem não é mulher, na verdade, eu acho que não tem a ver com a maternidade, com o filho, né? Tem a ver com a nossa natureza. A gente nunca vai... Vocês nunca vão entender o que é ser mãe. E a gente, nesse direito, a gente começa... Divino, nesse direito divino. Nesse direito divino. Para gerar o filho dele no mundo, Deus criou para si uma necessidade. Então, se existe uma necessidade para o próprio Deus, a necessidade de um Deus é divina. Bem? Então, a mulher é um ente divino, porque comunga com Deus uma condição única e exclusiva de concepção. Sim, eu com certeza, nesse direito, várias vezes me peguei murmurando pelo meu direito, porque o parto, e eu tive o privilégio de passar pelo parto normal nos meus 2 filhos, ele realmente é um portal, ele é uma passagem. Por que eu digo do parto normal? Porque a dor, o processo, é surreal, assim, é divino. Então, assim, a partir do momento que a gente sobe nesse degrau ali de direito, a gente tem direito de murmurar. E a gente acaba entrando numa perspectiva diferente da maternidade, que eu acho que não é a que revela a nossa identidade. Porque, assim como o Paulo Júnior falou, nossa força vem da nossa fragilidade, mas nós somos fortes. E eu acho que a gente tem caminhado para buscar... A gente tem perdido essa força, a gente tem perdido esse vai, sabe? Tô aqui, eu sou mãe, Deus me capacitou para isso. A gente tem perdido essa leveza do caminho ali de que tá tudo certo, sabe? A gente é capaz, por natureza a gente é capaz de ser mãe. Por natureza a gente está aqui para colocar esse filho no mundo, né? E tem um versículo que eu tinha meditado, eu nem sabia que o Paulo Júnior nem ia estar aqui, nem que ele ia falar sobre isso. Fala assim, lá em João 16, 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então, nós temos o privilégio de colocar homem no mundo, um homem no mundo, uma mulher no mundo, que futuramente serão pais, que serão maridos, que serão mulheres. E a gente, às vezes, tem lidado com esse processo como um processo árduo, mas não um processo de privilégio. A gente tem passado por esse portal, mas a gente tem se perdido na nossa identidade. A gente tem se perdido no que Deus nos fez para ser. Uma das coisas que mais me incomoda na maternidade são os questionamentos acerca da maternidade, porque eu tenho passado muito por isso. Assim, eu casei cedo para o mundo de hoje, eu tive filhos cedo para o mundo de hoje. Eu estou na faculdade ainda, período integral, já tenho os 2 na faculdade. E pretendo ter mais 2, aí se Deus me abençoar, ou até mais. E todo mundo, tá vendo? Vocês perceberam que é o que me incomoda? Porque isso aqui a gente está na igreja. A gente está na igreja com pessoas que têm aprendido sobre a vocação. A gente tem sido questionado, nós mães não estamos sendo responsáveis nem com as futuras mães, nem com as próximas mães. Porque a gente tem questionado como se filho fosse fardo. A gente tem questionado, eu tenho um casal. E a pergunta hoje em dia que eu mais recebo é, e aí, agora você parou, né? Tem um casal. Gente, filho não é meta para bater. Filho não é um objeto que você tem 2 sapatos, você não precisa de mais. Filho é propósito, filho é vocação. Nosso propósito como mulheres é sermos mães de filhos do nosso ventre ou não. Se a gente está achando que isso é um fardo, a gente não vai estar vivendo o nosso propósito. É o dragão. Então, assim, eu não me sinto uma super heroína por estar na faculdade, ter 2 filhos, um bebê de 8 meses e uma bebê de 2 anos, 2 bebês. Porque eu estou vivendo o propósito, estou vivendo o que Deus tem para mim. Eu não tenho medo. Porque se eu perguntar para vocês qual palavra define mãe, vocês vão falar amor. E o que é o amor?
O amor, ele não tem medo. Ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Esse é o amor. Agora, se aqui eu falei um pouquinho da minha história, um pouquinho que nós, como família, entendemos quem nós temos que viver. Se aqui na igreja vocês riram, agora imagina lá fora. Por que que eu, uma menina, de 27 anos, mas uma menina, por que que eu quero ter muitos filhos? No mundo difícil, colocar um filho no mundo difícil? Por que que eu, no meu conforto da minha vida, com meu marido, conforto financeiro, por que que eu quero gastar com filho? Porque eles são a esperança do mundo. Porque eles são o nosso futuro. Eles são a minha herança. Então, eu não vou me preocupar se eu estou na faculdade, faço odontologia, período integral, no último ano. Poderia ter esperado? Nenhum foi escapulido. Outra questão que todo mundo pergunta, mas foi escapulido? Não. Não por Deus e também não por mim. Porque eu sabia que eu estava pronta. Porque eu sabia que eu estava disposta a viver minha vocação. E a gente não tem sido responsáveis com o coração das futuras mães que estão chegando por aí. A gente tem desanimado as futuras mães que estão chegando por aí. Eu acho que, quando a Isa fala disso, é muito importante, porque a gente tem a tendência de compartilhar só o que é difícil. E, gente, não... O que a Isa está dizendo que dá para ser uma coisa que é leve, ela não está dizendo que vai ser fácil. Né? Tem a ameaça, tem o dragão, e a maternidade ela é sempre desafiadora. Eu falo muito com a minha mãe, né? Minha mãe está aqui, que eu falo, algum dia fica mais fácil, porque de começo a gente não dorme porque não está dormindo, tem que mamar, depois não dorme porque está saindo, depois não dorme porque está ajudando a cuidar dos netos. Então, nunca é um processo fácil. É óbvio que não é fácil. Mas eu acho que nós, como igreja, a gente tem a responsabilidade de levar a luz sobre as coisas que são natureza divina, né? De trazer a luz sobre as coisas, das partes boas das coisas também, né? Que sim, é difícil, a mulher chora, como a Isa leu, né? Ela chora, mas depois desse choro, ela não se lembra mais desse choro, por quê? Porque ela enxerga o fim. Então ela entende que os propósitos, né? O caminho, o percurso, aquele fim, ele é mais importante do que aquela dificuldade que está acontecendo. Isso faz muito parte da natureza. Hoje, mais cedo, a gente compartilhou também uma coisa que eu acho que traz muito isso, é porque, às vezes, a gente fica tão preocupado com o cuidado, e aí eu falo da parte do difícil, né? Como é que eu vou pagar a escola? Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou fazer isso? E a gente fica tão preocupado em cuidar, como Marta, né? Quando Marta e Maria, só para pontuar para vocês, uma história que acontece na Bíblia, que Jesus vai ser recebido pelos discípulos, tem duas irmãs. E aí as duas estão recebendo ele, com os discípulos, um monte de gente na casa deles, daquele jeito, sem aviso, do jeito que a minha mãe adora, que meu pai faça, por exemplo. Estou chegando aí com 72 discípulos. E aí Marta fica louca, maluca, como nós, mulheres, temos a tendência de ficar, para organizar tudo, para cuidar, para fazer a parte do cuidado, do prático. E a irmã dela senta aos pés de Jesus e fica ouvindo. Ela só fica ouvindo o que Jesus tem para dizer. Quando Marta vai reclamar com Jesus, fala assim, Jesus, presta atenção, estou aqui fazendo tudo, minha irmã está aí só te ouvindo. Ela está aí só curtindo a leveza, ela está aí na parte boa, enquanto eu estou aqui com a parte pesada. Me ajuda, faz alguma coisa. O que Jesus fala para ela? Marta, você não entendeu. Maria escolheu a parte boa. E o que isso eu acho que traz muito para a gente na maternidade? Às vezes, quando o Paulo Júnior falou que às vezes o marido pode ser o dragão, pode mesmo. Porque às vezes a gente fica tão ocupado com o cuidado que a gente esquece o tempo de qualidade com os nossos filhos. E às vezes vocês, maridos, podem ser o dragão porque vocês delegam todo o cuidado para a mulher. E aí vocês têm o tempo de qualidade com os filhos. Aí o pai é o bonzinho, o pai é o legal, o pai é o que brinca. Enquanto a mãe é aquela que está sempre só ocupada. E aí sabe o que acontece quando a gente fica só nesse cuidado e esquece de gastar o tempo de qualidade, esquece... A gente começa a criar lembranças da minha mãe cuidando de mim, lembranças da minha mãe fazendo coisas de mim, mas a gente não imprime nos nossos filhos a memória da natureza, do que eles são de verdade. Eles são seres humanos. E aí a gente começa a ver gerações de adultos imaturos, que querem ser cuidados o tempo inteiro. E aí a gente começa a ver a velhice sendo abandonada. Porque o seu filho foi criado para ser cuidado. Você não criou ele para ser quem ele é, que é alguém que cuida. Aí, lá na vida adulta, lá na velhice, eu quero que meu filho cuide de mim por culpa. Que ele se lembra de todas as vezes que eu culpei dele. E não quero que ele entenda, que ele cuide de mim porque ele entenda quem ele é.
que foi feito para cuidar do outro, inclusive eu. Mas se eu só imprimo no meu filho essa lembrança de ser cuidado o tempo todo e não de gastar um tempo e para imprimir essa memória que ele foi feito para cuidar também, a gente vive que a gente está vivendo uma crise agora, né, Paulo Júnior? Uma crise de idosos abandonados. Muito o que a gente está discutindo aqui, de novo, né? Não é o ente, não é o ente feminino, é a pessoa no seu significado. Então, se a pessoa não encontra o seu significado, ela acaba não encontrando a si mesma. E aí a maternidade acabou que ela está sendo mais tratada como um problema, né? Assim, tipo assim, infelizmente a mulher carrega esse problema. Então é quase como se fosse assim como é que a gente chama isso? Como é uma coisa implicada lá, né? Fugiu a palavra aqui. A gente usa isso quando fala lá um dano lá, uma coisa que você não queria, mas é um dano intrínseco lá, né? Efeito colateral, é isso aqui. Então a maternidade acabou sendo encarada como efeito colateral. Era como se a gente falasse assim, Deus, será que dava para ser mulher sem engravidar? Assim como não dá para ser homem sem ejacular. Então tudo é a responsabilidade. O homem precisa aprender a ter responsabilidade daquilo que ele diz e faz, e assim como a mulher também entender o privilégio e a responsabilidade de conceber a partir daquilo que ela abriga no coração. Então, isso forma a vida. E a partir do momento que a gente foi adaptando os processos, então, aí essa ameaça, o dragão, a gente vai lá e cria situações artificiais. Será que não dá para passar uma borracha no dragão? Será que não dá para dar um entorpecente para a mulher? Vamos criar uma analgesia para ela, para ver se ela não sente dores. Vamos arrumar um jeito de um parto mais fácil. Nada contra. Mas você está vendo como é que isso, de alguma forma, foi maculando o mistério? Então, eu vou falar de duas coisas simples. E aqui tem muito médico aqui, vocês me corrigem se eu estiver errado. Problema de arcada dentária hoje. Quase toda criança hoje nasce com problema de má formação dentária. Um dos fatores disso é exatamente porque parou de ter parto natural e passou a ter muito parto por cesárea. Aí a cabeça não é apertada lá para fazer o último ajuste na modelagem, não é? A hora que passa ali pelo parto natural, aquilo vai apertando, ajustando tudo e pá, as coisas entram no lugar. Eu já vi falar que tem um pouco a ver com isso. Sim ou não, doutora? Não tem? A falta da amamentação gera problema depois, tem que gastar uma nota lá. Ainda bem, né? Depois tem quem presta o serviço lá. Outra coisa. Gravíssima. Isso é gravíssimo, porque a gente podia passar aqui 3 dias só tratando o aspecto espiritual disso. Problemas respiratórios. Problemas respiratórios causados porque não passou a dor, a contratura, aquela ginástica toda do parto dolorido, papapá. A pessoa nasce com hora marcada às vezes, sem estar totalmente formadinho, não tem aquele estresse lá da contração, do esforço. Aí quase toda criança hoje nasce com problema respiratório, ou então com crise de asma, esses negócios todos. Passa, por quê? Porque nós fomos lá mexer na cena. E não criar uma rede de suporte. Amém? Porque o que Deus fez? Deus mexeu na cena. Ele não trocou o dragãozinho por uma lagartixa. Falou, não, menina, vou fazer um negócio. Tá muito para você, não tá? Eu vou tirar o dragão, vou pôr uma lagartixa. Aí você pisa nela, tá resolvido. Vou inventar para você um analgésico fantástico, que você não vai nem mais sentir dor, vai ser, plup, já foi. Ou então, melhor ainda, daqui a pouco vou mandar em pó, você mistura, já vem com a cor do cabelo, já está chegando na prateleira, igual você compra lá o, como é que chama lá, que os trem lá, que os leitão hoje, que tudo tem nome antigamente, para mim era só leite em pó, agora tem as fórmulas. As fórmulas agora vêm quase com cabelo, para você saber, tem fórmula hoje para loiro, para moreno, para alto, para baixo, né? Os leites hoje já vêm com nome, não vem? Pode falar aí.
E custa proporcionalmente a quantidade de opções. Não é? É. Brincadeira, antigamente. Aí, mas enfim. Aí hoje, essa sofisticação, né? Isso ficou uma coisa tão sofisticada que daqui uns dias não vai ser o leite específico. Vai ser a pessoa em pó. Aí acabou o estresse. Você chega no supermercado e fala assim, gente, não é que eu tô doido para ter pai de ruiva lá em casa. Ah, se vendesse em pó. Ia ter uma ruivinha lá, mas ainda está chegando, deve chegar por aí. Amém, amado? Estão me entendendo isso? Como é que Deus tratou isso? Uma rede de apoio. Ele levantou o anjo para levar a mulher. Não mexeu na solidão. Porque nós não estamos falando de uma solidão negativa. Nós estamos falando da solidão própria. Como foi a solidão de José, quando sentiu o peso da responsabilidade. Há uma solidão do homem, que ele não vai conseguir repartir com a mulher. Há uma solidão da mulher que, por mais que você explica, o homem não vai entender. Mas existe uma rede de apoio. E talvez hoje uma das coisas que mais estão comprometendo a maternidade, pode falar aí. É a falta de rede de apoio. É o verdade? que eu mais encontro no consultório, por exemplo, ou às vezes na escola, né? Que eu sou psicólogo e tenho uma escola. Anjo. A maior queixa da mãe. Até porque hoje a rede de apoio tem que ser contratada, porque os anjos agora é tudo contratado. Tudo Não contratado. tem mais aquele anjo voluntário. E eu acho que anjo, bom, não vou nem entrar no mérito, mas, amados, o anjo voluntário não vai mexer na solidão. Não vai diminuir a dor. Mas vai construir um ambiente favorável. Se nós não encararmos isso, nós estamos formando gente que é só casca. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo na nossa celebração da maternidade. Seu diploma não vai salvar a humanidade. A humanidade não será salva por um diploma. A humanidade não será salva por uma empresa. A humanidade não será salva por uma instituição. A humanidade não será salva por um patrimônio. A humanidade será salva por uma pessoa. Um filho da promessa. Você quer trazer salvação para o mundo? Então fique grávido de gente. E não de ideias. E não de projetos. Os projetos não vão salvar a humanidade. O seu patrimônio não vai trazer salvação para a humanidade. Sabe o que pode trazer salvação para toda a humanidade? Um filho seu, bem formado, recebido com alegria e que testemunha a sua fidelidade, a sua vocação como pai e como mãe. Entendeu quem ele é, né? Quem ele é. E eu acho importante. Ele é amado, recebido e não lamentado. Menino, é assim que se me trata depois de tudo que eu sofri por causa de você. Não é isso? Culpa, né? Vem, aí você esfrega o dragão na cara do moleque. Guarda a foto do dragão só para intimidar o menino. Fala, vou mostrar para você o dragão. Eu acho assim, quando me perguntam, né? Você não tem medo de colocar filho nesse mundo? Se a gente for parar para pensar, quem não tem referência, quem não tem entendimento da palavra, está colocando muitos filhos nesse mundo. E nós somos capazes, somos capacitados, nós entendemos quem nós somos em Cristo. A gente tem colocado 2, quando muito. E aí? Isadora, em vez da gente ter medo de colocar filho no mundo, a gente deveria ter temor de não colocar. Nossos filhos são a esperança desse mundo. O ser humano tinha que ter temor de não colocar no mundo todos os filhos que ele pode colocar. Porque são nossos filhos que vão trazer luz para a humanidade. Amém? Amém. Eu não sei se nós vamos ter uma apresentação das crianças aqui. Vai? Então, libera lá que nós estamos em cima da hora.
Enquanto as crianças estão chegando, muito bom bater esse papo com vocês aqui, foi maravilhoso, eu quero assim falar que foi fantástico. E assim, orar para que vocês força mais a barra, exige mais assim a rede de apoio. Quero fazer um apelo aqui. A Isadora comentou uma coisa aqui que é essencial. Às vezes, quando uma pessoa fala assim, eu estou pensando em ter muito filho, você está doida? Não, mano. Seja anjo. Fala assim, é isso mesmo. E se você quiser ter, vou te ajudar, vou para lá. Conta comigo. Não assombra, não. Não assombra uma mulher jovem que está pensando em ter filho. Oferece ajuda. Fala assim, menina, é isso mesmo. Conta comigo. Vou para lá, vou dar plantão, vou te ajudar, vou trabalhar para você. Glória a Deus, amado. Mas não amedronta, não. Não faz parte do dragão. Não seja do time do dragão. Seja do time dos anjos que vão dar suporte para que ela possa suportar essa gravidez e enfrentar isso com alegria, com esperança, com fé e com disposição. Tem dois personagens na vida da mulher grávida. O dragão que ameaça e o anjo que vem dar apoio. Qual dos dois você representa hoje? A voz que ameaça, que amedronta, que assusta, que piora as dores, que faz ela sentir medo, ou o anjo que aparece para dizer, fica firme, você não está sozinha, vim aqui para te ajudar. As mulheres grávidas, as mulheres, as nossas filhas, não estão precisando se sentir ameaçadas, nem amedrontadas, mas com certeza, se elas souberem que tem apoio, que tem alguém que vai estar lá junto, segurando a onda, vai ser outra história. Amém? Graças a Deus. Vocês, além de tudo, vocês são muito bonitas. Vocês são assim... Não, e as vieram tudo organizadinho. Você viu que o negócio aqui não é bagunçado. Então, assim, muito bom, viu? Estou muito alegre, estou me sentindo assim... avô aqui, renovado com os filhos de vocês, é assim que eu me sinto, né? Tive o privilégio de ver tudo isso acontecer. Amém? Graças a Deus. As crianças estão descendo. E o meu empenho de estar aqui é porque a gente está voltando de viagem, nós ficamos aí, a gente saiu daqui dia 2, hoje é dia 14, nós ficamos 12 dias fora. Fizemos uma viagem maravilhosa por Israel. Saímos de lá num dia muito difícil. Ore pela paz de Jerusalém, porque no dia que a gente saiu lá, Israel estava sob ataque, inclusive muitos amigos ligaram, preocupados. Graças a Deus, assim, todos vieram bem, estão chegando bem. E a gente chegou hoje, a gente fez uma escala em Roma e chegamos hoje, eu e a Lana. Viajamos a noite inteira, embarcamos ontem aqui, sei lá que hora que era. Acho que a hora que a gente embarcou aqui devia ser umas 10 horas da manhã. Estamos viajando desde 10 horas de ontem para chegar aqui hoje, 9 horas da manhã. A Lana mandou um abração de mãe, de vó, de bisa, de tudo. Falou, bem, você vai lá, você me representa, você segura essa onda. Graças a Deus, estou aqui abraçando vocês, como a Lana gostaria de abraçar, abraçando todas as mães. Quero abraçar todos aqueles também que hoje estão sofrendo a saudade das suas mães. É o meu primeiro dia das mães sem minha mãe, né? Então, me despedi da minha mãe o ano passado, mas é com alegria, com a certeza de que ela cumpriu o seu propósito, é com gratidão no coração. E é aqui celebrando a família e não apenas a maternidade. Não, põe todo mundo aqui na frente, aqui assim, André. Não. Pronto, para todo mundo ver. Maravilha, graças a Deus, tá bom? Ó que privilégio. Aqui, ó, pega esse. Falou. Ser mãe é ser cooperadora de Deus na criação de uma nova vida. É ser guia do nosso viver, receber com alegria a missão tão árdua, sorrir sempre mesmo nos momentos mais difíceis. É perdoar e não guardar os ressentimentos. O amor é sempre em doação. É o porto seguro dos momentos de aflição. É ter os braços abertos sempre quando precisamos de um abraço.
É ter um coração compreensivo quando necessitamos de uma amiga. É também ter os olhos sensíveis que se endurecem quando precisamos de uma lição. Seu amor e sua força me guiarão pela vida e me darão as asas que preciso para voar. Obrigado, mãe. Te amo. Deus te abençoe. O presente mais perfeito foi o Papai do Céu quem desenhou você. E hoje quero só agradecer. Mamãe, tu és linda. O presente mais perfeito foi o Papai do Céu quem desenhou você. E hoje quero só agradecer. Nas noites tão frias tu estavas lá, teus braços me aquecerão. Obrigado por me ensinar sobre o amor do Senhor que é tão perfeito. Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe. E quando crescer vou cuidar de você, nos meus braços vou te aquecer. Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe. E quando crescer vou cuidar de você, nos meus braços vou te aquecer. Obrigado, mamãe. Beleza. Desliguei o meu. Peraí, ó. Ó, o João Pedro vai fazer uma oração agora, pedindo pela bênção de Deus para todas as mamães aqui presentes, para todas as famílias. Uma alegria a gente estar aqui e esse privilégio. O privilégio de materializar a gente de verdade. Ainda que isso implique dores. Ainda que por um momento você pense que você nunca mais vai querer passar por isso. Mas quando você vê alguém assim, encarnando virtude, você fala, sou até capaz de encarar de novo. E que Deus te fortaleça. Mesmo que isso pareça a vocação mais solitária e ameaçadora que um ser humano pode passar na Terra. Eu me lembro quando a Lana ficou viúva, e eu fui uma das primeiras pessoas a chegar lá, e Deus confirmou essa palavra várias vezes para ela. Isaías 54, que você nunca mais será chamada desamparada, você nunca mais se lembrará da vergonha da sua juventude, e também você não se lembrará mais do sofrimento da sua viuvez, porque eu, Senhor, te tomei e te desposei e farei de você alegre mãe de muitos filhos. Então isso é uma vocação, é um chamado, né? Isso não é uma pena, mas é a forma misteriosa que Deus estabeleceu e escolheu para colocar seus filhos no mundo. Amém? Então nós queremos ajudar, cooperar e não assombrar. João Pedro, é com você. O que Deus colocar no seu coração, você não tem que ficar preocupado com o que você vai pedir, porque o Espírito Santo vai usar você. O que vier aí, você lasca aqui,
porque é Deus falando através de você para abençoar as mamães aqui hoje, as que já são, as que continuam sendo e as que ainda vão ser, tá bom? Mãe, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela luz que a senhora nos dá, muito obrigado pelo trabalho que você se esforça muito para nos dar as melhores coisas que você nos dá na nossa vida. Muito obrigado por tudo mesmo, de verdade. Muito obrigado pelo alimento que você coloca em nossa casa e muito obrigado por realizar os meus sonhos. Te amo, mãe. Aê, velho! Olha, que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, a comunhão, o testemunho, a iluminação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, todas as famílias. Recebam, todos aqui, recebam uma vocação, um chamado, um desafio de ser rede de suporte, de apoio, né, para as mamães, muitas sobrecarregadas de tanta preocupação, de tanta obrigação de acertar disso e daquilo, porque se sentem solitárias. E hoje, restaurante tudo lotado, fila grande, mas você arruma um jeito, vê se facilita, e promove aí um mimo aí. Pelo amor de Deus, não deixa essas mulheres ficar agarradas lá, preocupadas como é que vai ser essa arrumação. Faz de conta que você é um filho exemplar, um marido atencioso. Pelo menos hoje, você se supere. Amém? Você se supere hoje. Por favor. Amém? E faz essa mulher ter esperança na humanidade e continuar crendo que pode colocar gente de verdade no mundo. Um forte abraço para todos. Um abração lá de casa, da Lana. Família está crescendo, né? Tem mais gente grávida lá em casa, então está sendo muito bom. Forte abraço para todos. Vamos em paz.